Olá, esse é o trabalho 2 de matemática discreta, que ele consiste em explicar os algoritmos de Dijkstra, Prim, Kruskal, busca em profundidade e busca em nível. E para cada um deles, eu vou dar uma definição rápida do algoritmo, vou explicar o código de geração dele e também um teste de mesa explicando mais profundamente como ele funciona, né? E depois uma análise do tempo de complexidade de cada um deles. Aí, por ordem, a gente vai começar com o algoritmo de Dijkstra, que ele é um algoritmo de caminho mínimo usado em grafos, e ele é usado para encontrar o caminho mais curto entre dois vértices em um grafo ponderado, e que as arestas têm pesos ou custos associados a elas. Aqui a gente tem o código, né? Que basicamente o que ele faz, ele lê esse grafo G com N nós e A arestas, que entre elas tem esses custos que não podem ser negativos, né? Que eles são meio que a distância entre os nós e a origem S. Aqui inicia as variáveis, né? Que S guarda todos os nós já visitados, com a distância mínima confirmada, que no início vai ser vazio, né? E R guarda os nós restantes, que no caso vai ser todos os nós do grafo no início. Para aqui depois é inicializada as distâncias, né? Que todas as distâncias I vão receber esse sinal de desconhecido e a origem recebe a distância zero, aquela origem, e o predecessor vai ficar sem predecessor, né? No início. E o laço principal, meio que vai atualizar sempre essas variáveis, porque ele executa enquanto todos os nós não forem visitados, né? Então, ele vai sempre selecionar o valor do nó i com a menor distância possível, né? E ele vai mudar, né? I de R para S aqui, marcando ele como visitado, né? E ele também, para cada vizinho, que no caso é J, ele verifica se o caminho via o I, ele é melhor, ou seja, tem menor custo e verificando, ele atualiza a melhor distância, né? E salva o predecessor que vai levar a ela, a essa distância. E, como eu disse, isso vai se repetindo até que todos os nós estejam em S, né? E ele vai, com esses predecessores, ele vai sempre reconstruindo o menor caminho mínimo. Aí acho que fica bem mais claro no teste de mesa aqui. Aqui eu fiz um grafo, aqui no Canva mesmo, inventei esse grafo e coloquei pesos nele, né? Pesos positivos, não negativos, como ele manda. Então, no início, a gente vai começar de um, né? Aqui. Então, custo mínimo zero, conforme manda o código, e todos os outros com esse valor de desconhecido. Aí, nós visitados aqui embaixo, vai ter um. Aí, a gente vai começar a avaliar o restante dos nós, né? Então, é, os nós adjacentes a um são 276. O caminho mínimo, né, deles vai ser a partir de um, que é a origem. Então, aqui eu estou colocando, atualizando aqui, que o caminho mínimo de 2 vai ser de um para 2 com custo 3, de 6 de um para 6 com custo um e de um para 7 com custo 4. Aí eu vou colocando um de cada vez aqui para ficar mais claro. Indo para o nosso 6, a gente marca ele como visitado. E também eu já vou mostrando aqui os caminhos que ele meio que desbloqueia, eu vou fazendo isso para cada um. O nó 2, mesma coisa, marcando ele como visitado e mostrando os caminhos. E do nó 7 também. Aí, beleza. Aqui a gente vai analisar o nó 5, né? Eu mostrei dois caminhos aqui, mas também é possível fazer esses caminhos aqui se eles tivessem custos menores, só que eles obviamente não têm. Então, para facilitar, a gente vai analisar aqui de um para 7 para 5 e de um para 6 para 5. No caso, de um para 7 e de 7 para 5, vai ter o custo de 9, né?
porque é o custo dessas arestas. E de 1 para 6 e de 6 para 5, a gente vai ter custo 4, porque é a somatória também. Então, como o 4 é menor, ele vai ser o custo mínimo e o caminho mínimo também vai ser esse. Aí, atualizando, é, 4, né? O que que a gente avalia? A gente avalia que o caminho de 1 para 2 e de 2 para 4 é o caminho mínimo nessas das opções, porque de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4 tem um caminho maior, né? Seria 13 aqui no caso. Também teria de 1 para 6, de 6 para 5, 5 para 4, ficaria 6 aqui no caso, né? Então, aqui o caminho de 5 ele continua sendo o menor caminho possível. E agora, para finalizar, né? Só falta 3, a gente avalia aqui que é até interessante mostrar esse, porque de 1 para 2 e de 2 para 3, né? Ele tem o custo de 9, e de 1 para 2, 2 para 4 e 4 para 3, apesar de visitar mais nós, né? Ele tem também um caminho de 9. Então, nesse caso, é meio que indiferente qual é escolhido. Então, eu defini aqui de 1 para 2, 2 para 3, que tem custo 9, e todos os nossos serão visitados. E eles têm, cada um tem seu custo mínimo e seu caminho é mais vantajoso também. Sobre a complexidade, eu defini que ele vai ter a complexidade de O, é, a n ao quadrado, né? E por que isso? O grafo tem N nós, e a cada verificação o algoritmo verifica todos os nós possíveis para encontrar o de menor custo, né? Que nem a gente fez a cada etapa. Então, essa ação leva tempo de ON. Como isso tem que ser repetido para cada nó, então logo vai ser O de N vezes N, que vai ficar N ao quadrado, e por isso eu defini assim.